Fala, meus queridos, belezinha? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da família Tricolor. Meti essa camisa aqui, eu acho que é da época do Lanzini. Eu acho que ele vestiu essa camisa aqui. Vestiu esse modelo de camisa na época que ele jogou no Fluminense em 2012 e foi campeão brasileiro. Aquele time tinha Deco, um time espetacular. O time de 2012, campeão do Brasil. Cara, eu achava até que o Lanzini era mais velho. Fiquei surpreso com a idade dele de 31 anos, é uma idade que o Fluminense até não costuma contratar jogador para o meio de campo. O Fluminense contrata jogador de 35 para cima. Renato Augusto está chegando aí ao Fluminense, que não me deixa mentir. E ter o Lanzini com 31 anos, ele não indo muito bem no River Plate, desde que ele saiu da Inglaterra no início do ano, ele foi para o River Plate, clube que formou ele na base. Ele até agora não apresentou um bom futebol. Isso são informações também do Diário Olé, que já liga um sinal de alerta para o jogador. Em 16 atuações com a camisa do River Plate, ele não deu uma assistência, não fez nenhum gol. Sabe atuar. Aí vem trazendo a farinha para o nosso saco aqui. É um desejo antigo de nós torcedores, o retorno do Lanzini. Tinha gente pedindo no início do ano a contratação dele, ele acabou optando em voltar para casa, jogar na Argentina e no River Plate. É um jogador que sabe jogar na função de volante. A gente tem a iminência aí da saída do André. Se não for agora em janeiro, vai ser no meio do ano. É um jogador que tem uma qualidade extraordinária no passe. Sabe fazer a função de meia armador. Pode fazer a função do camisa 10. Tinha jogo que jogava o Deco, tinha jogo que jogava ele naquela função. Mas é aquele meia que se aproxima mais da área, aquele meia, quase um meia atacante. Então é uma função que ele exerce muito bem. Pode jogar de segundo volante, pode também fazer aquela função do volante que se aproxima da área, como a do Martinelli, joga naquela função do Martinelli. Quem sabe, fez alguns jogos também com um volante que fica mais recuado. E se encaixa, o Lanzini ele se encaixa perfeitamente no sistema tático do Fernando Diniz. Principalmente por causa da sua qualidade no passe. Tanto que ele joga na função do camisa 10, sabe fazer aquela função de armador. Joga na 10, como também pode jogar com a camisa 8. E seria uma contratação espetacular. E foi pedido pela torcida do Fluminense no início do ano, mas ele acabou indo para o River Plate. E lá no River Plate a coisa não está indo bem, segundo o Diário Olé, jornal argentino. Nas 16 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. O contrato dele termina no meio deste ano, em junho de 2024, então ele tem 6 meses ainda para mostrar qualidade, segundo o jornal Olé. Já pode assinar um pré-contrato. Seria interessante, eu, no lugar do Mário, do Angione ou do Fred, eu estaria com muito dinheiro, mas não é isso. Eu, no lugar dele, já dava uma chavecada no ouvido do Lanzini, não pintar uma rescisão, ou a contratação dele no meio do ano, caso ele não permaneça lá na Argentina ou no River Plate. Segundo o Diário Olé, se ele não aproveitar esses últimos 6 meses que ele tem de contrato com o River Plate, a chance da não renovação do contrato dele em junho é muito grande. Então seria interessante o Fluminense ficar esperto com relação a isso, até mesmo procurar o jogador para assinar um pré-contrato. Não tem nada de conversa, não tem nada de especulação, não tem nada de procura por parte do Fluminense. Só acho que é uma oportunidade de mercado para o meio do ano muito interessante. E interessante também e importante o Fluminense acompanhar de perto essa evolução ou não do Lanzini até o fim do seu contrato, já que ele pode assinar um pré-contrato já nesse período, já agora nesse mês de janeiro. O contrato dele termina no meio do ano. É um jogador que já jogou com a camisa do Fluminense, já foi campeão brasileiro pelo Fluminense, é jovem ainda, vamos assim dizer, 31 anos, em comparação com as contratações que o Fluminense faz, meu Deus, 31 anos é um bebê, né? Renato Augusto chegando aí, com 30 ele vai pancada, então por aí. Então, com 31 anos, eu acho que o Lanzini tem muita coisa a apresentar. Jogou muito bem no West Ham, fazendo mais de uma função no meio de campo. Tem muita qualidade, conhece o Fluminense, conhece muito o Fluminense, cairia como uma luva. Então é importante a gente dar uma acompanhada nessa situação, nessa evolução ou não do Lanzini no River Plate. No River Plate, o contrato dele vai até o meio do ano. Seria uma boa opção para chegar no meio do ano, na época em que a Libertadores está pegando fogo, está pegando no breu. Então ter em junho e julho um reforço de um jogador para o meio de campo, no caso sendo o Lanzini, seria uma contratação espetacular para o decorrer da Taça Libertadores da América aí no meio do ano.
Então seria um bom reforço, é bom o Fluminense ficar de olho nessa situação. Ele que jogou pelo Al Jazeera, pelo West Ham e agora está lá no River Plate e a coisa não está indo bem para ele. Amanhã tem estreia do Fluminense na Copinha. O Fluminense pega o São Raimundo às 15 horas, transmissão pela Cazé TV. Atenção nessa molecada na Copinha aí, no jogo de amanhã. Matheus Reis, atacante, bom jogador. Riquelme, bom jogador. Wagner também, goleador. O zagueiro Davi e o volante Freitas. Sem falar do João Lourenço, que é atacante pelo lado do campo. O lateral esquerdo, esquerdinha, que pulou do sub-17 para o sub-20 para jogar essa Copinha. Então, esquerdinha, João Lourenço, Matheus Reis, Riquelme, Wagner, Davi e Freitas. Bons garotos aí. Um time mais jovem. Tem jogador, como eu falei, com 17 anos, 18, nessa Copinha. Jogando aí, estreia, às 15 horas amanhã. Todo mundo atento à molecada de Xerém, os futuros. Os futuros craques do Fluminense. É bom acompanhar de perto. Renato Augusto e Antônio Carlos. Situação do Renato Augusto e do Antônio Carlos. Chegam no dia 5, sexta-feira, para exames e apresentação. Dia 5, dia 3, amanhã, né? Estreia do Fluminense na Copinha e reapresentação do elenco. Alguns moleques, a garotada ali do sub-20, mas é por isso que o Fluminense está levando uma garotada mais jovem para a Copinha. Então os sub-20 mais experientes vão ficar para jogar o campeonato estadual, as primeiras rodadas do campeonato estadual. A galera que não foi para o Mundial de Clubes, que não entrou de férias depois, que entraram de férias antes. Então essa rapaziada vai começar sua pré-temporada no dia 3, visando a estreia do Fluminense no dia 18 contra o Volta Redonda. Então o Renato Augusto e o Antônio Carlos vão chegar apenas 2 dias após a reapresentação e a partir do dia 5 eles entram na pré-temporada. A chance deles estrearem no dia 18 aumenta. Antônio Carlos vinha jogando nos Estados Unidos e o Renato Augusto vinha jogando no Corinthians. A última partida do Renato Augusto, se eu não me engano, foi no dia 2 de dezembro. Na última rodada do Brasileirão, o Renato Augusto estava em campo. Então, um jogador que sempre se cuidou, não deve estar mal fisicamente. Problemas físicos, mas ele terminou a temporada de 2023 jogando. Então, Renato Augusto e o Antônio Carlos, o zagueiro Antônio Carlos, tem chances de fazer sua estreia no dia 18 contra o Volta Redonda. Já o grupo principal, que entrou nas férias tardia, depois do Mundial, se reapresenta no dia 23 de janeiro. Começam a pré-temporada, tem 30 dias aí para se preparar para a estreia do Fluminense na Recopa. Jogo de ida em Quito, dia 21 de fevereiro. Então se apresenta no dia 23 de janeiro, se preparando fisicamente para o jogo da Recopa no dia 21. Deve fazer 1 ou 2 jogos no Campeonato Carioca até o jogo contra a LDU. Tem 30 dias da reapresentação do elenco que estava no Mundial para o jogo da Recopa Sul-Americana. Show de bola? Eu vou ficando por aqui pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo.